No Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículo 7, tem essa fala de Jesus. Qual de vocês terá um servo a trabalhar no campo ou a alimentar o gado, e quando ele chegar você fala, chega-te e assenta-se à mesa? Primeiro, prepare a minha comida, acerque-se de mim e me sirva até que eu tenha comido, e depois você vai comer e beber, pois o servo não poderia fazer isso antes dele. À época, né? Os servos eram como escravos na época de Jesus. E, porventura, você agradece esse servo porque ele fez o que você mandou? Creio que não. O servo não deveria esperar agradecimentos por seus esforços, porque afinal estava cumprindo a sua tarefa. Assim vocês também, quando fizer tudo o que te foi mandado, diga: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Essa parábola, quando me veio o pedido para falar sobre ela, eu estudando, me causou certa estranheza. Então, assim, na época de Jesus, os servos, eles eram como escravos, então tinham que servir os seus mestres. Só que, por outro lado, os mestres também cuidavam deles, davam abrigo, davam comida, então acabava sendo uma troca, né? Mas, como toda parábola, cada pessoa ela tem um entendimento diferente, de acordo com a necessidade dela. E o que me veio foi que o trabalho que a gente tem para fazer, seja ele qual for, que um trabalho que vale a pena ser feito é aquele que é bem feito. E que a gente não se atenha só àquele trabalho que nos foi pedido, mas se a gente conseguir fazer algo mais, melhor. O que nos foi pedido já era o esperado. Agora, o a mais é aquilo que a compaixão, o amor àquilo que a gente está fazendo é que proporciona. No livro Voltei, pelo irmão Jacob, um livro psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, fala sobre Jacob, que era um trabalhador, ele foi trabalhador de uma casa espírita durante muitos anos. E aí mostra, esse livro retrata todo o processo do desencarne dele, da ida dele para o plano espiritual, e como foi essa ida e como que foi esse princípio, né, de vida espiritual ali. E ele fala que aqui ele olhava na Terra, enquanto encarnado, ele olhava muito para dentro. Para fora, aliás. Então, com as atribulações da vida. E lá no plano espiritual, uma vez que ele já não tinha as obrigações que ele tinha aqui, ele aprendeu a olhar mais para dentro dele, porque foi o que sobrou. E aí ele fala assim: depois de muitos anos nas lides da doutrina, estou recompondo a aprendizagem, a fim de não ser o companheiro inadequado ou o servo inútil. E lá ele foi recebido pela filha dele, que havia desencarnado primeiro que ele, por Bezerra de Menezes, que eles eram amigos aqui na Terra, e o irmão Andrade. E ele ficou, claro, muito feliz de receber essas pessoas ao lado dele, dando todo o apoio. Ao mesmo tempo, ele ficou triste, porque, assim, de certo modo, desconcertado, na verdade, porque ele se lembrou do quanto ele aqui pedia ajuda para os irmãos da espiritualidade. Muitas vezes ele pedia e não se dava conta do trabalho que muitas vezes ele causava ali também, né? Do lado de lá, das pessoas trabalhando também para poder ajudá-lo, confortá-lo também. E ele foi convidado
então, se ele queria, como ele estava numa situação assim não tão perturbada, logo após a morte dele, o desencarne, ele foi convidado para participar do velório dele. E ele quis ir. Então, ele foi assistir o velório dele, o enterro dele. E lá aconteceram algumas situações. Primeiramente, ele chegou lá e ele viu alguns espíritos conversando sobre ele. Então, já no plano espiritual. Só que eles não o viam, porque estavam em faixas vibratórias diferentes. Espíritos ainda um pouco mais presos na raiva, no ódio, eles não conseguiam vê-lo. E aqui, quando ele trabalhava em casa espírita, ele era doutrinador. Para quem não conhece, a gente tem a reunião mediúnica, e nessa reunião mediúnica, os espíritos se manifestam através dos médiuns, e o doutrinador ou conversador, que hoje a gente já não usa essa palavra doutrinar, porque a gente acha que é muito ousada, a gente querer doutrinar o outro, nós chamamos de orientador. Ele era orientador, e esses espíritos que estavam lá chegaram a ser orientados por ele, né? Mas estavam ali ainda de forma assim meio que sarcástica em relação a ele, à morte dele. Aí ele, em uma outra situação, ele viu alguns parentes meio que contrariados, falando dos custos do enterro, do velório que ele tinha acabado causando, né, pelo fato de ter morrido. Então, assim, situações desagradáveis, de certo modo, para ele, né? E encontrou também amigos, assim, muito queridos dele, que estavam orando por ele. E aí, nesse momento, ele sentiu muita paz. Foi um momento, porque a oração para o espírito que está numa situação mais sutil, energética, ele sente de uma forma muito mais intensa. Então, para ele foi um conforto muito grande. E ele fala, né, diante de Bezerra, desse outro amigo dele, da filha, ele fala o seguinte, né? Porque ele talvez esperasse ser julgado pelas atitudes dele quando ele chegasse no plano espiritual, mas não. Ele fala assim: os amigos nada sugeriam, nada reclamavam, amparavam-me sorridentes e felizes. Entretanto, as irradiações brilhantes de que se faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Uma das coisas que ele ficou muito chateado é que, quando ele se deu conta que ele não tinha iluminação espiritual em relação aos amigos. Isso deixou ele muito, assim, desconcertado com a situação. E pensou, puxa, eu conduzi tantos espíritos para a luz, mas eu não acendi a minha luz. E todos confortando ele, que era um momento, ele ainda estava, né, se recompondo, que o momento certo, essas coisas iriam acontecer, né? Os espíritos, na verdade, quanto mais iluminados, menos eles se importam, na verdade, com isso. E aí ele acaba indo para uma escola de iluminação, que é uma escola para ele aprender a meditar, para ele aprender a se autoconhecer. E nessa escola ele começou realmente a colocar para fora as coisas que ele tinha, as mazelas morais, o que ele precisava mudar, né? E tudo isso foi fazendo muito bem a ele. E aí, num determinado momento no plano espiritual, ele viu um espírito que, na verdade, ele já tinha orientado, e ele, de certo modo, perturbava uma pessoa que era alcoólatra, o alcoolista hoje, que a gente chama. E quando ele chegou próximo a essa pessoa, querendo orientá-la novamente, essa pessoa falou assim: poxa, você quer me mandar para a luz, me enviar para a luz, mas você nem tem luz. Então, eram situações que ele passava
que, apesar de chateado que ele ficava, fazia ele refletir sobre o assunto. Esse espírito falava assim, nossa, mas você gostava tanto do dinheiro, né? Então, isso me fez lembrar situações que a gente passa com a família, né? Porque, assim, se tem um ambiente que as pessoas falam que está na cabeça delas, que elas não passam a mão, né? Assim, não querem, né? É a família. E é um momento, assim, de laboratório mesmo para a gente trabalhar a paciência e para a gente olhar para si mesmo, né? E falar assim, poxa, será que é isso mesmo? Muitas vezes é. Né? E a gente, muitas vezes, não aceita, né, o julgamento. Ele encontrou também um grupo de padres, por algum motivo, ele não gostava de padres, ou tinha um preconceito, na verdade, e ele encontrou no plano espiritual, e eles vieram e falaram muitas coisas para ele, que ele ficou muito chateado, porque eles estavam contrariados, porque ele também não os aceitava. Né? Muitas vezes a pessoa fica contrariada porque ela quer simplesmente ser aceita. E aí, nesse momento, ele já fazia mais ou menos uns 200 dias que ele já estava no plano espiritual, trabalhando incessantemente, se renovando, e nesse momento ele chora muito e faz uma oração muito sentida. E nesse momento, uma luz roxa surge nele, e então ele recebe essa iluminação espiritual, ele passa a emitir, na verdade, essa iluminação. E quantas vezes a gente para e pensa, né? Poxa vida, né? Eu trabalho tanto, gostaria de um reconhecimento maior das coisas que eu faço, as pessoas não veem. Só que talvez o caminho, essa necessidade do reconhecimento, que ela existe, todos nós, muitos de nós temos, talvez ela não seja o caminho ideal. Porque se nós não tivermos o retorno que a gente gostaria, a gente acaba se frustrando. Então, a mensagem é para que a gente trabalhe sem pensar nos lucros ou no resultado daquilo que a gente faz. O Divaldo Franco, ele conta uma história que é o seguinte, uma época ele estava muito mal, estava com um problema sério na garganta, e a Joana de Ângeles, que é a mentora espiritual dele, ela vinha e não falava nada. Ele, na época, já psicografava e tal, e ela não falava nada sobre o assunto da doença. E ele começou assim, a ficar muito ansioso com isso. Um dia ela veio e ele falou, poxa, minha irmã, você tem escrito para tantos, né? E você nunca escreveu nada para mim. Eu gostaria de uma mensagem pessoal. E aí ela respondeu, mas eu sempre... que ela escreve muito na segunda pessoa, tu, ti, né? Então ela fala, mas é para ti que eu escrevo. Pode ler uma das mensagens que eu passo que você vai ter um conforto também. Mas, mesmo diante da situação ali, ela conta o seguinte, ela fala assim, numa floresta havia uma fonte que não tinha minadouros muito fortes. Um dia ela orou para Deus e pediu, meu Deus, eu gostaria tanto de me transformar num regato, para que os animais viessem sorver em mim, para que algum viajante sedento viesse. Então Deus fez que chovesse e essa fonte se tornou um regato. Ela ficou tão entusiasmada que ela falou assim, ai meu Deus, eu gostaria tanto de me tornar um rio. Então Deus, na sua misericórdia, fez que chovesse. Esse regato cresceu, se transformou num rio, onde ele conseguia irrigar raízes de árvores ressequidas, e muitos outros animais conseguiram também ter o benefício ali da água. Só que esse rio chegou até um lugar, uma garganta, que não tinha saída.
E o rio queria tanto chegar ao mar, então o rio, ele ora para Deus e fala assim: meu Deus, eu gostaria tanto de chegar ao mar, mas há tantos empecilhos. E aí a Joana de Ângeles, ela fala assim, Divaldo, é a sua história. Se tu desejas encontrar o mar, trabalhe, silencia, cresce, que um dia você transporá o obstáculo maior e chegará ao oceano do amor divino, porque o oceano do amor divino é a fatalidade que nos aguarda. Então, nesse momento, eu gostaria de pedir para novamente fecharmos os olhos, para que possamos fazer as vibrações. Nesse momento, pensemos nos nossos entes queridos, nas pessoas mais próximas de nós, que nós amamos, trabalhando a compaixão por elas. Que nós pensemos também naquelas pessoas que são de difícil convivência, que a gente se sinta contrariado. Vibremos muito amor a elas. Vibremos também pelo nosso país, por aquelas pessoas que a gente não conhece, mas que fazem parte da nossa mesma nave-mãe, que é a Terra, do Brasil, da América do Norte, da Europa, da África, da Oceania. Somos uma grande irmandade. Vibremos muito amor. Vibremos pelo nosso lar, para que haja luz e entendimento entre as pessoas. Que assim seja, graças a Deus.